Você precisa parar de fazer uma coisa que você provavelmente nem sabe o que tá fazendo. Essa coisa tá destruindo você aos poucos. Saca só, eu comecei a empreender desde meus 17 anos e eu tinha um hábito. Toda vez que algo dava errado na minha vida, eu contava pra todo mundo. Meu carro quebrou? Eu contava. Tive um problema, tive prejuízo no dia? Eu contava. Recebi uma fora, alguma coisa, enfim. Eu contava, você já entendeu. E sabe o que acontecia? As pessoas se conectavam demais comigo. Isso virou algo viciante. Isso virou algo prazeroso pra mim. Parece loucura, mas sim. Mas deixa eu te confessar uma coisa que é muito importante, vai mudar seu game. Eu vou ser honesto, tá? Toda vez que eu contava algum problema, eu sentia as pessoas sendo empáticas comigo. E, cara, isso me soltava dopamina. Você está sendo ouvido, as pessoas estão te oferecendo atenção, validação, você se sente importante mesmo no sofrimento. E aí o cérebro computa algo. Sério, o cérebro é muito malandro. O cérebro é muito malandro. Ele aprendeu. Ah, quando tem um problema, eu recebo dopamina, então eu vou procurar mais problemas. E isso não é consciente, tá? Eu literalmente ficava feliz quando meu carro quebrava de forma inconsciente. Tipo, meu carro quebrou, eu pensava, velho, que legal, agora eu tenho uma história pra contar. Tenho alguém pra desabafar, tenho alguém pra se conectar comigo. Isso é muito doentio, mas é real e acontecia. E você sabe o que acontecia também paralelamente? Meu faturamento caía, eu tinha mais prejuízo, meu negócio parava, porque enquanto eu estava contando meus problemas, eu não estava focando na solução, não estava solucionando porra nenhuma. E você tá entendendo? Eu estava tão focado em contar sobre minha dor que eu atraía muito mais dor, atraía muito mais problemas e estava me afastando das oportunidades. Então, um detalhe psicológico que é muito importante que você entenda aqui, tá? Toda vez que você narra um problema que você tá tendo, você tá revivendo ele, pô. É tipo você reassistir um filme de terror várias vezes. O medo fica mais intenso, presta atenção aqui. Os detalhes negativos grudam mais no fundo e você nem começa a processar o problema. Você só começa a amplificar ele. E tem mais. Seu cérebro também passa a criar basicamente um radar de desgraça. Ele literalmente filtra a realidade para confirmar sua narrativa de tudo que dá errado para você. Então, você está sempre procurando a evidência de que é vítima e não é difícil encontrar uma evidência de que você é vítima hoje, sendo que todo mundo hoje está vivendo alguma coisa ruim, a maioria das pessoas, né? Só que tem uma forma de você passar por isso. Enquanto você tem toneladas de problemas, tem várias pessoas que estão tendo toneladas de oportunidades do mesmo nível. E uma coisa é fato: ninguém quer se associar com quem está em crise permanente. Se você está sempre falando de problema, de fracasso, de dor, as pessoas vão começar a te evitar de forma inconsciente, porque elas pensam: ó, essa pessoa tem uma energia pesada, vou começar a manter distância dela. E um dia eu acordei para isso tudo. E não foi da noite pro dia, tá? Mas eu comecei a mudar uma coisa bem simples. Quando algo dava errado na minha vida, eu parava de falar sobre. Eu tentava resolver de forma silenciosa. Não postava na rede, não contava para nenhum amigo meu, nem para minha namorada na época. Não procurava validação. Eu só ia pro meu canto, pensava, criava uma solução, testava, ajustava em silêncio, enfim, eu resolvia de forma prática em silêncio. E o que que aconteceu? Primeiro, meu cérebro parou de estar em modo vítima. Quando você não está falando do problema, você não está alimentando a narrativa de fracasso. Ou seja, o que é de ruim já sai. E segundo, eu comecei a aparecer para o mundo não com problema, não com drama, não com dor, mas com resultado. Isso mudou totalmente o meu game. Porque as pessoas começaram a me ver como alguém que resolve, não como alguém que reclama. E quando você está associando resultado, quando você se associa com coisas boas, mais coisas boas aparecem, mais portas se abrem, os clientes chegam para você, as oportunidades encontram. Isso não é lei da atração, porra. Isso acontece. Eu passei de ser aquele cara que tá sempre com problema pro cara que sempre tá com coisa boa, pro cara que as pessoas querem estar perto. E é uma narrativa totalmente diferente, né? E você sabe o que aconteceu? Minhas vendas começaram a aumentar, meu faturamento começou a aumentar. Então, ó, se você tá aqui, você tá, enfim, engajando com o vídeo e você
conta seu problema para as outras pessoas, pensa em quantas vezes você está contando seus problemas versus mostrando o resultado. Porque tem uma regra silenciosa na vida. Você tira oportunidades na mesma proporção que você tira problemas. Ou seja, se você está gastando toda a sua atenção falando de problema, fracasso, você vai literalmente repelir sucesso. Você só vai trazer problema. E se você está pedindo para o universo mais dor, porque é isso que te dá prazer, você vai ter mais dor, porra. Então o segredo não é desabafar com mais gente. É entender o problema que você está tendo e processar de forma silenciosa. Porque se você realmente precisa de ajuda, não é com seu amigo, não é com sua namorada, não é com sua família. É com um terapeuta, é com um mentor, é com um profissional que é pago e ele estudou para te ajudar a resolver o seu problema. Porque sabe aquele desabafo casual que você faz, aquela história que você compartilha para o seu amigo? Tira isso da sua vida porque está roubando o seu futuro. Guarda seus problemas, resolve em silêncio e aparece com o resultado. Porque quando você fazer isso, vai perceber que o mundo vai tratar você de forma diferente. Porque você começa a vibrar diferente. E, bom, deixa o like se isso fez sentido aqui para você e comenta aqui embaixo qual coisa que você começou a fazer, qual problema que você começou a parar de falar e que você sentiu que esse problema começou a mudar. E se você quer mais vídeos como esse, se inscreve no canal e siga o João Azevedo no Instagram. Tamo junto!